galera, dando continuidade às nossas placas de trânsito, dicas de placas para vocês. É isso aí, CNH Brasil atualizadíssimo, o melhor curso do planeta. Eita, professor, é bom, 100% de aproveitamento e você com certeza vai ter aí a sua aprovação garantida. Beleza? Então, desde já peço a você que deixa teu like aí no nosso canal Trânsito Fácil Online. As dicas hoje de placa, ainda seguindo o nosso bloco, a nossa aula 1, a gente passa para a nossa aula número 2. Vou sempre dividindo em blocos para que você tenha aí a oportunidade de ter um descanso, não tá muito cansado. Estuda 15 minutos por dia desse curso que a aprovação é garantida, beleza? Ah, professor, mas eu quero estudar logo, basta a rocha, porque estudar é sempre bom. Gente, o nosso trânsito, muita gente morre, muita gente perde a vida por uma simples desrespeito a uma placa. Exemplo, professor, a placa que a gente terminou aqui, a nossa aula passada, né? A gente terminou aqui com essa placa. Né? Olha só, essa é proibido ultrapassagem. Isso aqui tem matado muita gente no nosso trânsito brasileiro, famílias inteiras. Proibido a R7, não confunda a R7, que é proibido ultrapassagem, né, que é proibido ultrapassar. Esse G aqui é gravíssima, certo, gente? Olha, já faz a anotação. Quando tiver esse aqui vai ser gravíssima, quando tiver esse aqui vai ser média, né? E quando tiver aqui o GV vai ser grave. Beleza? Já no bloco passado eu esqueci no início de falar, mas aqui eu já começo falando como eu venho falando para vocês. Aqui é uma infração gravíssima, né, gente? Ela é vezes 5, dá R$ 1.467,35, 7 pontos. No caso de reincidência, ela é vezes 10, beleza? E aqui a R10. Por que R? R é de regulamentação. A placa R10, ela é proibida o trânsito de veículos automotores. Aí aqui é onde tem a dúvida. Só carros, porque tem um carro aqui? Não. Qualquer veículo movido a motor é proibido transitar aqui. Se você transitar, a infração é média, beleza? Olha só que legal, né? Fácil de entender as placas aqui no nosso canal. Por isso que eu falo que é o melhor canal para se estudar trânsito, porque é mesmo, né, gente? É mesmo. Então vamos lá. Deu uma saidinha aqui, atualizar aqui, deixa eu fechar. Deu certo, beleza? Perdão aí, que eu não vou voltar aqui não. Show de bola? Vamos seguir aqui com a nossa tela aqui. Show de bola? Vamos aqui. Então vamos lá, deu certo? Sim, estamos aqui ao vivo, né, pra galera. Proibido ultrapassar. Então essa placa, ela é muito merece muita atenção e respeito. Ao desrespeito a essa placa aí, constitui uma infração de natureza gravíssima, né? Então, de natureza gravíssima, quando se tratar da placa proibido ultrapassagem. A R10 e a R7 são muito parecidas aí. Essa R7, né, que é proibido ultrapassar, está lá no artigo 203, né, do CTB. Por isso que eu gosto de falar, porque tem muita gente estudando para agente de trânsito, para guarda municipal. Aí eu vou falar o artigo. Para a prova do Detran, ela não é tão assim, ela não vai ser tão cobrada essa questão de, não é cobrada essa questão de artigo, na verdade, é uma prova bem mais fácil. Legal? Então vamos nessa, dando continuidade às nossas placas de trânsito, a nossa R9 e R11. R9 aqui, quando a gente traz aqui, deixa eu sair aqui da frente, ficar só a placa bonitona aí para vocês, legal? Então vamos lá, olha só. Essa R9 é proibido o trânsito de caminhões, né? Proibido o trânsito de caminhões. A infração desrespeito a essa placa vai ser, tá lá no artigo 187, é uma infração de natureza média, beleza? Então, olha só, tá proibindo, né? E aqui sim, ela proíbe o trânsito de caminhões, né? Ela vai proibir aí o trânsito de caminhões. Então, nesse local é proibido transitar a partir do ponto sinalizado ali da área, você não vai transitar com o seu caminhão, beleza? Aqui realmente especifica caminhões e não veículo automotor, como na placa anterior. A R11, ela traz a R11 aqui, ó, porque R, regulamentação. Proibido o trânsito de veículo de tração animal. Aqui seria proibido carroças, né? Hoje, ou charrete. Está quase em extinção. Mas se você ver, não vai poder. Pode ser multado? Pode.
E as carroças hoje é a critério dos municípios, né? Emplacar e organizar. Claro que você não vai ver isso no planeta, eu creio que não. É muita coisa no CTB que não vai se ver. Então, proibido o trânsito de veículo de tração animal, também está no artigo 187 e a infração de natureza média. Sempre eu vou trazer a infração aqui para você, a placa e a infração. Por isso que eu falo que é o melhor canal, porque você vai saber se estacionar nessa placa, professor. Opa, infração média. Você vai lembrar. Você vai lembrar aqui da nossa aula. Show de bola? Então, gente, já placas de regulamentação, quando a gente trata aqui das nossas placas, eu vou trazer regulamentação, logo em seguida trago a advertência, eu vou mostrar todas as placas para vocês. Eu vou apertar o passo um pouquinho, porque é muita placa, beleza? Senão a gente vai passar o curso inteiro só placa, placa. Mas qualquer dúvida você deixa nos comentários que eu vou responder para você. Legal, legal. Basta prestar atenção, porque isso aqui não é só para o curso, não é só para a prova. Você tem que aprender isso aqui para a sua vida, né? Para você ser um bom condutor, tem que respeitar essas placas de regulamentação. Beleza? Vamos lá, mais placas aqui para vocês. A gente pode ver aqui a R12, né? R12, quando ele trata aqui dessa R12, proibido sempre que tiver essa tarja cortando, ó. Olha, deixa eu tentar fazer aqui, né, ó. As que tiver, não, claro, lógico que é redondo, né, gente? Não é feio assim. Mas que tiver essa tarja é proibição, né? A gente já estudou lá no começo. Quando não tem a tarja, pode ser ali uma regulamentação. Mas sempre que tiver aqui é uma proibição. Restrição, proibição. Beleza? Proibido o trânsito de bicicletas, a nossa placa R12, né? Essa R12, proibido o trânsito de bicicleta, também está no nosso artigo 187 e no artigo 255 também trata dessa situação de proibido o trânsito de bicicleta e a infração é de natureza média. R13, proibido o trânsito de máquinas. Aqui não é apenas trator, como tem alguém que acha, é proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras, né? Máquinas agrícolas ou máquinas de obras, pode vir. A infração vai ser de natureza média. Gente, se atenta porque o Detran, lá na hora A, B, C, D, ele pode colocar, né, como as alternativas A, B, C, D, né, que vai ter. Ele coloca essa plaquinha e ele pode dizer aqui que é proibido o trânsito de tratores, né? Proibido o trânsito. Ele coloca ali uma coisa parecida numa pegadinha para você, mas você leva completinho. Proibido o trânsito de tratores e máquinas agrícolas ou máquinas de obras. Pode ser máquinas de obras também. Beleza? R13 aí para você e o desrespeito à infração de natureza média. Legal? Vamos para nossas. Já em sequência, a nossa placa R14, né? A gente tem aqui a nossa placa R14, né? Peso bruto total máximo permitido. O desrespeito a essa placa, aqui, quando é a nossa R14, peso bruto total máximo permitido, sempre que tiver esse ó, máximo permitido, vai ser regulamentação, né? E aí, vamos que você vai com uma carga e ela vai excedente, né? Olha, o artigo 231, ela vai tratar aqui que é uma infração de natureza ó, média, né? Certo? Infração de natureza média. Peso bruto total máximo permitido. Esse peso bruto total máximo permitido, né? Ter a balança lá, vamos ter o nosso caminhãozinho aqui. E esse peso bruto total permitido, ele vai ser, gente, o peso da tara do caminhão. Eu acho que o caminhão não é feio assim, né? Vou fazer o curso lá do desenhista ainda, beleza? Aí é o caminhão avião. Só para exemplificar, o peso bruto total máximo permitido é o peso desse veículo com carga e tara, né? Peso bruto total, certo? Aí aqui é o peso total. Já a R17, regulamentação, quando ele chama aqui, ó, peso máximo permitido por eixo. Aí vai depender de quantos eixos, né, o veículo tem e você vai saber que tem o eixo desenhado aqui, ó. Aqui é o tipo de um eixo, né? O desenhado, ó, dois pneus, né? E vai ter o eixo. Então você vai matar de boa uma placa dessa e entender.
todos vai ser especificado o peso máximo permitido ali por eixo e o peso permitido, peso bruto total, R14, R17, essas duas placas que trata de peso. Beleza? Olha só, minha galerinha, que legal, né? Tá aqui com vocês nessa aula falando sobre placas. Eu acredito, tem muita aula massa no YouTube, eu falo brincando, gente. Humildade sempre, a gente tá aprendendo, lógico, e a gente tá. Eu já estou há muitos anos na estrada, eu gosto de brincar com meus alunos. Quem é meu aluno sabe aí, né, que a gente brinca bastante nas nossas aulas. Aqui é mais uma aula gravada, mas eu quero que você se sinta à vontade também, né? Mas quero que entenda esse assunto e leve aí para sua vida, né? Leve para a vida inteira. Beleza? Vamos lá? Sequência aqui nas nossas placas de regulamentação. Veja que todas as placas de regulamentação elas são redondas, né? A gente traz logo aqui em sequência a nossa R15, né? A nossa R15, que é a altura máxima permitida, que vai estar lá, altura máxima permitida, que vai estar lá no nosso artigo 231, né? Se você desrespeita essa placa aqui, olha, R15, né? Placa R15, altura, né? Olha, como é que eu vou diferenciar nessas placas altura e largura? A altura vai ter esses pontinhos aqui em cima, né? Ó, a parte de cima e embaixo. E a largura vai ser de lado, ó. Que quando tiver de lado, você já sabe que é largura. E isso numa alternativa ajuda muito. Porque você vai saber, pô, tá de lado aqui, é largura. Então vai ter ABCD, tem largura, eu vou marcar. E existe essas duas placas, beleza? A R15 é a altura máxima permitida. Aí você vai passar lá no viaduto, vai passar lá e vai ter aqui, não só o 3, mas pode ter 4 metros, pode ter 5 metros, né? Vai ter lá especificando a altura ali no lugar desse 3 vai ter especificando qual é a altura máxima permitida. Se a altura é desrespeitada, essa placa, a infração de natureza grave. Eu falei que o GV seria grave, né? E aqui o nosso R16, que deixa de ser altura e passa a ser largura. Também vai ter aqui especificando de 3 metros, a largura que pode se transitar ali. Largura, sempre olha o nome, ó, máximo permitida. Máxima permitido. Leva esse máxima permitido porque vai se tratar de placas de regulamentação. Porque você vai ver a diferença entre regulamentação e advertência, né? Que é aquela placa quadrada e amarela, beleza? Então, falou em máxima permitida. Se você desrespeitar essa largura, infração de natureza grave, certo? Infração de natureza grave. Vamos para mais placas, a R18. A gente tem aqui na nossa R18. R18. Comprimento máximo permitido. Ah, professor, já estou sabendo aí que é uma infração grave se eu for com comprimento a mais nesse local. Todos esses locais que tiverem sinalizada, essa sinalização deve ser respeitada, beleza? Deve ser, sim, respeitada. Legal? 10 metros, tem aqui o comprimento, vai ser o comprimento desse caminhão. Olha, aqui tem a metragem abaixo, né? E tem aqui a setazinha de lado de largura, beleza? Velocidade máxima permitida, também aqui a nossa R19. Essa você vê demais nas vias e ninguém respeita. Tá lá só de enfeite, mas vamos lá. Eu gostaria de falar dessa placa. Velocidade máxima. A infração pode ser gravíssima, pode ser grave e pode ser média. Exemplo, professor, vamos pegar o 80 como exemplo. Geralmente tem 40, né? Mais 80. Vamos que seja 80. Aí eu vou usar até 20%, né? Você vai ter aí até 20%. Vai ter de 20% até 50% e acima de 50%. Porque vai dar essas infrações. E tem uma infração gravíssima aí, gente, que ela chega a vezes 3, né? Dá 800 e R$ 80,41. Mas vamos lá.
Se atenta para essa placa aqui, porque ela é muito interessante nessa aula. Ela vai demorar um pouquinho, mas eu quero que você aprenda esse assunto pro resto da sua vida, beleza? Então a gente demora para não fazer uma meia boca. A gente vai fazer uma aula especial e depois eu volto no outro bloco com as outras placas sem nenhum problema. A velocidade aqui, gente, vai ser 80. Professor, 80, eu devo passar a quanto para poder ter a infração? 87. Porque nesse caso, se eu passar 87, ainda vai estar dentro do que eles falam, a velocidade não infringe ainda no 87, não existe infração, porque tem lá a resolução 798 do CONTRAN, que não detecta a infração se for aí a 87 devido ter um limite, beleza? De 7 quilômetros. Então, professor, começa a partir de quanto? 88. Beleza? Eu quero que você entenda. Se não entender, deixa nos comentários que eu vou voltar e vou explicar para você lá depois. É 80. Se fosse 40, 48, né? A partir de 88. Aí vai ter infração, professor, em 88? Vou. Veja, 88 eu vou ter uma velocidade considerada que eles chamam, se eu passar em 88, a velocidade que eles consideram é 81, certo? A considerada. E aí, portanto, já começa a infração. Essa infração será de natureza, porque aqui é onde vai se enquadrar até 20%, né? Ó. Então, deixa eu colocar aqui até, né, 20%. Você vai ter aqui 20%. Então veja que se o fotossensor é de 80, só vai ter infração se eu passar a partir de 88. Mas de 88 até quanto, professor? É, de 88 até em torno de 96. Eu creio que sim. Deixa eu ver. É porcentagem. Eu vou aqui demorar um pouquinho, porque eu tenho que ver aqui a porcentagem. É, porcentagem. Vamos lá, me ajudem. Essa porcentagem. Oitenta. Veja que o negócio aqui eu vou demorar um pouquinho, porque eu estou fazendo o cálculo. 80,09. Já era para eu ter trazido esse cálculo feito. É, vamos lá. Mas vai dar certo. Se eu passei aqui a 100, 101, 101, vamos lá. 105, vamos ver aqui, 104. O último. Vou deixar bem legal para vocês a aula. 103. Isso que dá 96 compatível. Beleza. 103, 102. 103. Gente, de 88, essa placa aqui, de 88, que é até 20%. Ó, se eu passar aqui acima de 88, é que vai ter a multa média. Aqui é R$ 130. Até 103 quilômetros por hora. Se eu cheguei aos 103 quilômetros por hora, a infração é de natureza média. Beleza? Eu queria até mudar aqui de cor. Deixa eu mudar aqui. Então, ó, olha aqui. A infração de natureza média, né, ó, média. Se eu passar no fotossensor de 80, de 88 até 103. Professor, e se eu passar, a gente já sabe que é a partir de 88, deixa eu apagar essa parte aqui. Apagar essa parte aqui para vocês. Então, aqui vai ser até o... Deixa eu apagar aqui. 81, né? Porque aqui é a velocidade considerada. Se a partir
do 88 até o 103, isso aqui é 20%. Até 20% é isso aqui, ó. É essa parte. Beleza? Aí você não vai errar na sua prova, mas é de jeito nenhum e para o resto da sua vida, né? Professor, eu passei lá a partir de 104 quilômetros por hora. Nossa senhora, já ia alto no fotossensor de 80. Eu estou tirando como exemplo o 80, vocês sabem aí, né? Então eu passei lá, professor, a 100, aqui vai ficar o 104 feio, né? 104. Até quanto, né? Então, se eu vou lá do 104 quilômetros por hora, e eu passei lá com 110. Deixa eu olhar, é porcentagem, né, gente? É porcentagem. Aí tem que envolver a matemática, professor. É isso aí. Mas aí você vai fazer o seu cálculo aí também. Mas já vou deixar feito para você, beleza? Ei, professor, você errou aqui nesse cálculo aqui. Beleza, professor, não é bom em matemática? Que é isso, cara? Vamos lá, né? É, cento vai dar cento e quanto? Cento e... que já nem pode, né? Geralmente as vias elas já são projetadas até 110, né? 110 quilômetros por hora. Mas aí como eu tô com de 80, basicamente ela não vai ter clique isso, 126, 127, 28, 129. Aí aqui eles têm as velocidades consideradas, beleza? Gente, 104 até 129. Olha aí, que você vai poder comparecendo 129. Entendeu aqui? Deixa eu organizar aqui, beleza? Para você ficar certinho aqui. Essa placa é só que a gente vai demorar aqui porque isso aqui você usa no seu dia a dia. As outras vai ser mais rápido, beleza? Então vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte. Se fosse um fotossensor de 40, a gente ia ter também essas velocidades. Mas como eu já peguei a placa de 80 aqui, a gente está usando aqui ela. Então, lá está 80 quilômetros por hora e eu passei a 129, né? Eu passei lá de 104, né? Que aqui, ó, 104, né? Mais uma vez aqui. Nossa Senhora. Deixa eu deixar bem bonitinho aqui. Que é ruim de escrever mesmo. Gente, como eu falei, eu tô conseguindo meu material, né, para gravar aulas boas aí para vocês. Mas até agora o material não é muito bom. Eu faço o possível com o que tem. 104, né, a partir de 104 até 129, você passou lá 129 quilômetros por hora. Essa infração vai ser de natureza, ela vai ser aqui de natureza grave. Por que grave? Porque aqui onde ela está de 20%, acima de 20%, né? Até 50%. Até 50%. Perdão. 50%. Beleza? Então vamos lá, professor. Passei a 83, 84, 85, não, 87, não é a multa. Passei a 88 aqui. Opa, aí começou a multa. 20. Vai ser média. Até quanto? 103. Professor, passei a 103 quilômetros por hora no fotossensor de 80. A infração até aqui vai ser média. Professor, passei a 104. Aqui é passeio 1, beleza? Passei a 104. 104 até 129.
tá entre 20% e 50%. Infração de natureza grave. Ah, professor, eu passei lá 130 quilômetros por hora. No fotossensor de 80 eu ia a 130. Embora, para você ver que isso aqui é uma infração gravíssima, é uma infração gravíssima, ó, gravíssima vezes 3, vezes 3, dá R$ 880,41 e suspensão do direito de dirigir. Viram aí como é o negócio? Se for 40, professor, fotossensor de 40, como é que começa a infração? Fotossensor de 40. Mesma coisa, gente. Você vai fazer o cálculo. Ó. 40 você vai passar ali apenas a partir de 48. Tem gente que diz, não, eu passei em 39. Mentira, certo? Não passou. Você somente a partir de 48, no fotossensor de 40, somente a partir de 48 é que tem a infração. Começa a infração média, mas ela pode ser média, grave e gravíssima, beleza? Eu espero que você tenha entendido. Demoramos um pouquinho aí nessa placa, mas é porque realmente eu preciso explicar as placas, são dicas de placas para você. Eu não quero apenas que você acerte na prova, eu quero que você... Professor, e aí o veículo do Detran, da PRF ou dos fiscalizadores de trânsito lá, eles estão em uma região que tem a placa 80 quilômetros por hora, mas aí através de um aparelho eles viram que eu ia numa velocidade de 90 quilômetros por hora. Ó, infração de natureza média, você vai cometer. Mas eles viram que eu ia a 130 quilômetros por hora. Infração gravíssima vezes 3, 880, mesmo através de um aparelho que eles pegaram lá, aqueles aparelhos que vai fazer a medição da velocidade. Beleza? Cuidado. Essas placas é para serem respeitadas quando ninguém estiver olhando para você. Você vai sozinho. A via de 80 quilômetros por hora? Sim, então você deve respeitar a velocidade. Demorou um pouco, teve que envolver porcentagem aí no trânsito, né, para você ver a matemática, mas a gente saiu agora da nossa questão. Vamos para a próxima placa. R20. A R20 proibido buzinar, né? Ó, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Não é apenas a buzina, é qualquer sinal sonoro. Essa placa trata-se de uma infração de natureza leve, né? Está aqui, ó, leve, 3 pontos. Se você sair buzinando de qualquer jeito por aí. Infração de natureza leve, proibido o uso de buzina, acionar buzina ou sinal sonoro. Lembrando que a falta da buzina no veículo é uma infração de natureza grave. A questão que cai muito sobre buzina é ela ser acionada, que ela é proibido também entre as 22 horas, né? 22 e 6 da manhã, né? Então aqui 22h06 da manhã, ela não é proibido, a não ser que seja uma emergência, beleza? Então aí proibido acionar o uso de buzina. E aqui o caso da alfândega, né? A nossa R21. Perdão. A alfândega, ela vai estar lá no nosso artigo 208, onde fala da sinalização, avançar o sinal vermelho do semáforo, dê a preferência, parada obrigatória, perdão. E é isso, beleza? Vai estar aqui em fronteiras. Legal? Então, gente, essas são as nossas dicas de trânsito aí sobre essas placas de regulamentação. Na próxima aula, a gente vai falar ainda sobre essas placas, beleza? Tivemos aqui uma demora, porque a gente falou dessa placa aqui de 80 quilômetros por hora. Eu quero que vocês aprendam, né? Então, vocês levem para a vida de vocês. Até 20%, infração média, até 20%. Faça essa anotação aí. Entre 20 e 50%. Infração grave. Entre 20 e 50, infração grave. Eu expliquei tudo aí para vocês. E se for mais de 50%, gravíssima vezes 3. Beleza? Esse é o segredo. Pausa o vídeo e leva essa placa aí para a vida de vocês. Beleza? A gente teve que envolver sim porcentagem, envolvemos matemática no nosso CTB, mas é importante para a sua aprendizagem. Beleza? Aqui a gente vai sair daqui. Quer aprender trânsito? Esse é o canal. Eu vou explicar tudo com a maior paciência para vocês, beleza? Gente, algumas placas
no próximo bloco a gente vai trazer, mas alguns alunos aqui têm curiosidade quanto a essa questão dessa placa. Uso obrigatório de correntes, né? Que é essa R22. Se você desrespeita esse uso obrigatório de correntes lá na região, vai ser uma infração de natureza grave, onde tem que colocar por que o uso de corrente. Geralmente são estradas que tem aqueles lamaçais, né? Muita lama, coisa que não dá para andar se não for com essas correntes, né? Precisa-se haver muito investimento ainda, mas quando é feita a via, aqui é a infração de natureza grave, quando é feita a via, né, esse uso obrigatório de correntes e as suas as infrações causadas aí por o não uso dessa uso de corrente, assinala aí ao condutor que ele, a partir do ponto que tem essa sinalização, é obrigatório, certo? Lembre-se que essas placas, elas obrigam. Então, é obrigatório o uso de correntes ali atrelado às rodas, do jeito que tem aí, né, no desenho. E essa obrigação se refere ao par de rodas motrizes, que vai ser aquelas rodas que tem a tração, né? Aquelas rodas motrizes, a roda que tem ali as forças, beleza? O não uso, infração grave. E aqui a R23, que é quando ele está aqui, conserve-se à direita. Veja que tem uma seta, é para onde a seta está empurrando. A seta está de que lado? Ó, a seta está na esquerda, mas está empurrando o carro para que lado? Ó, o carrinho aqui. Para a direita, professor. Então, olha só, eu tenho que me manter, me conservar ali naquela faixa da direita, beleza? Então, aqui tem a via. E aí eu me deparo com uma faixa branca aqui no meio, nessa faixa, com certeza é branca. Por quê? Porque é um sentido da via, né, que vai aqui, e essa seta, ela vai estar aqui desse lado, né, ó. Quando ela estiver aqui me empurrando, eu tenho que manter o meu veículo na via aqui, beleza? Olha como é fácil entender o CTB, né, gente? Aqui ficou bem mais fácil e você, com certeza, vai chegar à sua aprovação nível alto, altíssimo. Professor, eu acertei 30 questões na minha prova, beleza? Não é legal? Então aí as nossas placas de regulamentação para vocês aí, beleza? Show de bola? Espero que vocês tenham entendidos aí a nossa aula. Próximo bloco a gente vai voltar com mais placas, né? Vou voltar com sentido de circulação da via e dizendo quais os tipos de infrações, beleza? Para não se alongar muito, você não ficar cansado, eu quero que você estude por o canal sem ficar cansado. É o melhor curso que você possa encontrar sobre CTB. Eu te garanto a sua aprovação aqui com a gente, beleza? No meio do curso tem vídeos aí explicando para vocês alguns bizus, né, de prova, como acertar questões. E aí, ao longo, a gente vai se conhecendo e você vai sim ser aprovado o mais rápido possível, ter sua CNH em mãos e sair aí sua liberdade de conduzir pelo país inteiro. Fica com a gente até o próximo bloco, até já já, se assim o Criador nos permitir. Até daqui a pouco. Valeu, gente!